Para compreendermos as Escrituras, vamos estar lendo agora a carta aos Hebreus, no capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Então nós temos aqui a apresentação de Jesus em duas atividades, como apóstolo e como sumo sacerdote da nossa confissão. Aqui está sendo falado da nossa profissão de fé, da nossa confissão de darmos ouvidos à palavra de Deus, pela fé, entendermos, termos o propósito de obedecer, de praticar, de amar a Deus através da obediência aos seus mandamentos, à sua palavra, e assim somos batizados com o Espírito Santo para receber poder para ser testemunha. Os discípulos, os apóstolos, estavam ali reunidos todos em Jerusalém, esperando a promessa do alto, esperando o batismo com o Espírito Santo. Porque eles fora dito para ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E que a partir daquele momento em que eles fossem revestidos do poder com o batismo com o Espírito Santo, eles iriam pregar o Evangelho a toda criatura, e de por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, mas isso dependia deles obedecerem e ficarem esperando a promessa do alto, o poder do alto, o fechamento da história da salvação, da morte e ressurreição. Jesus chega ao céu e o primeiro ato, ao ele receber toda a herança celestial, é nos batizar com o Espírito Santo, enviar o Espírito Santo, demonstrando já a sua chegada ao trono de Deus, sentando-se ao lado do Pai, no seu trono, à direita do Pai, e dali ele nos envia o Espírito Santo prometido. Então ele assume essas duas tarefas, esses dois ministérios, como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão sobre a casa de Deus. Nós já sabemos que Jesus, ele é o nosso sacerdote, ele faz propiciação pelos pecados do povo. Está lá em Hebreus capítulo 2, versículo 17, que diz assim: por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Nesse ponto entra a graça. Pela graça sois salvos. Porém, ele aqui está sendo o sumo sacerdote, que apresenta o sacrifício, e ele próprio é o sacrifício, para que possamos, então, pela sua morte, pela graça de Deus, está aqui Hebreus 2, versículo 9, dizendo assim: vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Então, Jesus, pela graça de Deus, prova a morte por todo o homem, como o sumo sacerdote fazia uma oferta pelo nosso pecado, do sangue, e agora Jesus, então, por todos nós, por toda a casa. Moisés é uma casa restrita, a casa de Israel, e Jesus por toda a humanidade. Então ele age nessa dispensação da graça como sumo sacerdote. Mas sabemos que ele avança, ele vai além. Ele também é apóstolo, ele também é anjo, ele também ensina, ele também traz a palavra de Deus, ele também intercede por nós, ele também nos batiza com o Espírito Santo, para que possamos assim aprender a palavra e ter poder para praticar essa palavra. Até a antiga aliança, até Moisés, eles tinham que estudar,
tinham que assentar-se nas sinagogas, ouvir, anotar, estudar e constantemente estudar, tentar gravar na memória. E o homem perfeito, o homem fraco, o homem falho no seu entendimento, com todas as suas limitações, jamais conseguia realizar a palavra de Deus, praticar, pregar, ensinar, entender, interpretar da forma total, correta, como Deus queria. Já estava então planejado o aperfeiçoamento em Jesus através do batismo com o Espírito Santo. Então, com esse batismo, nós apenas ouvimos e já temos fé. A palavra de Deus é escrita em nosso coração e vem o Espírito Santo habitar em nós pelo batismo com o Espírito Santo. Ele lê a palavra, ele interpreta a palavra, ele nos ensina a palavra, ele nos dá poder para viver essa palavra. É ele quem sabe, é ele quem nos traz a revelação de Deus a respeito de todas as coisas. Então ele é o apóstolo. Então veja que essa é a vocação celestial do chamado para o céu, para o reino de Deus, para a eternidade. O povo de Israel foi chamado do Egito para a terra prometida, terra de Canaã, em Jerusalém, na Judéia, naquela região ali de Israel, e nós agora somos chamados do mundo para a eternidade. Nós temos esta vocação celestial. E quem sabe o caminho? Quem sabe o caminho estreito? Quem nos ajuda a caminhar é Jesus. Ele é o que batiza com o Espírito Santo. É o que realiza essa obra que nos capacita para entrarmos no reino dos céus. Já sabemos que não vão entrar de qualquer maneira. Vai entrar aquele que agrada a Deus, vai entrar aquele que teme a Deus, vai entrar aquele que guarda os seus mandamentos, vai entrar aquele que obedece a Deus. E para obedecermos a Deus nesta vocação celestial, em um novo caminho, que nós estamos em um caminho superior, Hebreus vai falar muito disso, do caminho superior de Jesus em relação ao caminho de Moisés, do povo de Israel ali no deserto. As lições do deserto são prefigurações agora dessa lição, dessa passagem do mundo, caminhando neste mundo, indo para os céus, para o reino de Deus, essa vocação celestial, Hebreus capítulo 3, versículo 1. Então nós temos que participar e considerar atentamente ao que Jesus nos ensina, esta palavra. A fé vem pelo ouvir, vamos ouvir a pregação, vamos ouvir o estudo, vamos ouvir a mensagem, vamos ouvir a revelação, a profecia, vamos crer, vamos ter fé, vai nascer em nós de propósito firme, forte, com toda a força da nossa alma, do nosso coração, do nosso espírito de obedecer a Deus, de amar a Deus, de agradar a Deus, de temer a Deus. E nessa força é que Deus nos batiza com o Espírito Santo para que isso seja realizado, para que possamos então praticar as obras de Deus que Deus tem para nós. Versículo 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Então, nós temos aqui a comparação entre Moisés levando o tabernáculo, o povo, e guiado por anjos, sendo conduzido como a casa de Deus, como o povo de Deus, habitação de Deus, tabernaculando com os homens, através da palavra, através da lei, da Torá, guiando o povo pelo deserto. Agora, vem Deus, Ele é o dono da casa, Ele é que criou a casa, então Ele vem habitar diretamente, ter contato direto com cada um de nós, pela glória de Deus revelada a nós, maior honra, pela glória, pela presença de Deus, pela própria presença de Deus conosco, como nós somos templo onde habita Deus, através do batismo com o Espírito Santo, é Deus habitando em nós, é Deus conosco, é Deus agora nos orientando, falando conosco, nos ensinando, nos dirigindo. Aprendemos muito mais rápido, aprendemos agora, aprendemos instantaneamente, abrimos a boca e o Espírito Santo já está falando, Ele está aqui, Ele está movendo todo o nosso cérebro para nos dar a palavra, para nos dar a direção, para nos dar o discernimento, para nos dar o entendimento.
não precisamos aqui de lápis de caneta, não temos aqui nenhum outro texto a não ser a própria Bíblia aberta. E é o Espírito Santo que está falando, é a glória de Deus, é a presença de Deus, é Deus quem nos dá toda essa palavra imediatamente, aqui instantaneamente, nos ensina todas as coisas, nos faz compreender todas as coisas. Então agora, a forma como Deus atua é a forma profetizada, é a forma do Messias. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele fala conosco todas as coisas. Nós temos o potencial para entendermos todas as coisas no céu e na terra, porque é o próprio Deus habitando em nós, é o próprio Deus falando conosco. Foi Ele que a estabeleceu. Toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E agora, o nosso ministério, o nosso dom é o dom do batismo com o Espírito Santo. São os dons espirituais, dons de sabedoria, dons de revelação, dons de discernimento de espírito, dons de ciência, dons de todas as coisas dadas por Deus, conforme nós lemos aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 4, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Agora é Deus habitando em nós pelo Espírito Santo, fazendo distribuições de sabedoria, de discernimento, de conhecimento, variedade de dons, e são realizados sinais, prodígios e vários milagres, nessa presença de Deus conosco. Então é algo extremamente superior ao que existia no período de Moisés, ao que o povo de Israel experimentou na caminhada. Já experimentaram muitos sinais, experimentaram prodígios, experimentaram milagres, mas maior agora é o que está conosco, do que o que está no mundo, do que o que estava lá falando com Moisés. Maior agora é o Filho, pois ele recebeu como herança todas as coisas, e é ele agora quem nos guia nesta caminhada, nesta jornada, nesta terra, para o reino dos céus, para a glória de Deus, para a presença de Deus. Então nós precisamos aprender, precisamos viver, caminhar na presença de Deus, entendendo a voz de Deus, a direção de Deus, e obedecendo a voz de Deus, obedecendo e praticando a obra de Deus, os mandamentos de Deus, para chegarmos até a presença de Deus na eternidade. Que Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo e receba este ensino, receba esta bênção dos céus, o batismo, o poder do Espírito Santo, para que você possa entender as coisas de Deus e realizar a obra de Deus com correção, conforme a sua vontade. Que Deus te abençoe eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.